Boa noite, amigos e amigas do Centro Espírita Estudo e Meditação. Como foi combinado, às 19 horas, estamos agora iniciando essa live por esse Centro Espírita abençoado. Como é de praxe, eu gosto de uma pequena prece para que a minha mente mesma possa se harmonizar com o todo universal. Com Deus, nosso Pai, nosso Criador, que é todo-poderoso. Que Ele envie seus mensageiros para nos intuir. Que Ele permita que Jesus faça parte deste banquete. Que possamos estar seguros quanto à sustentação desse evento, dessa palestra. Agradecer a Deus por esta oportunidade de servir, de estarmos todos bem. Agradecer a Deus pela vida e pelas oportunidades que tem nos dado. Aos amigos protetores que, incansáveis e abnegados, permanecem o tempo todo conosco, nos intuindo e nos conduzindo no caminho do bem. Assim, na certeza da presença amorosa de Jesus e dos benfeitores espirituais, e sob as bênçãos de Deus Altíssimo, consideramos iniciada a palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, como foi anunciado, o tema será a trave e o cisco no olho. Juvencio Pedroso era um homem inquieto, era um homem muito preocupado com o futuro. Preocupava-se em demasiado com o seu próprio futuro, porquanto Juvencio achava que a sua vida até ali não havia tido muito significativo. A sua vida até ali não havia sido muito significativa, não tinha tido significado nenhum. Gostava Juvencio de comparar a sua própria vida com a vida dos outros. Então sempre ele se achava num patamar inferior. Sempre achava que os outros tinham mais sorte, que a vida sempre sorria para os outros em detrimento de si mesmo. Andava inquieto. A sua vida até ali não havia sido uma vida muito boa. E ele temia com o futuro, achando que o futuro seria inglório, seria sem graça, como havia sido a sua vida até aquele momento. Um dia, Juvencio andava por uma avenida, preocupado, como sempre, e pensando como seria a sua vida a partir de amanhã. Quando o seu benfeitor espiritual, amigo e protetor, que muitos chamam de anjo de guarda ou anjo familiar, o seu amigo familiar e protetor, materializou-se na sua frente, olhou paternalmente e lhe disse: Juvencio, por que andas tão inquieto para com o dia de amanhã? Não ouvistes o que Jesus proferiu no Sermão do Monte? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque para cada dia já basta o seu peso, já basta a sua turbulência. Juvencio então disse-lhe que estava inquieto e inseguro para com o futuro, quando o seu protetor, o seu amigo espiritual, plasmou um portal dimensional e lhe disse: entre por aquele portal, Juvencio. Lá dentro você se encontrará numa grande biblioteca, uma biblioteca universal, onde você vai se encontrar com o livro da vida de todos os habitantes do planeta. Entre e procure o seu,
Está fácil, porque todos estarão em ordem alfabética. Procure o seu, Juvencio, e escreva o que você quer que lhe aconteça a partir de agora. Suas páginas vão estar preenchidas até este momento, mas as páginas futuras estarão todas em branco. É a sua oportunidade. Entre e escreva nas páginas em branco aquilo que você gostaria que acontecesse com você. Ele então agradece o benfeitor e adentra naquele portal dimensional, não sem antes ouvir do seu mentor. Seja rápido, Juvencio, você só tem 15 minutos, porque depois dos 15 minutos o portal dimensional se fechará. Ninguém conseguirá abri-lo novamente e você se perderá em dimensões desconhecidas. Você só tem 15 minutos. Juvencio então adentra naquele portal e fica deslumbrado com aquela biblioteca universal que ele se encontra diante, e ele olha aqueles livros da vida de todos os habitantes da terra e, deslumbrado, começa na ordem alfabética procurar o seu, quando se lembra da sua sogra. Aí, interessado na vida da sogra, ele procura o livro da vida dela. Não gosta muito da sua sogra e escreve nas páginas em branco do futuro dela algo não muito promissor. Escreve que ela perderá a saúde, enfraquecerá e desencarnará em breve. E agora se sente vingado por tudo de mal que, segundo ele, a sua sogra sempre lhe fez. Vai então novamente procurar o seu livro da vida, quando se lembra do seu chefe. Ah, aquele homem que não me dá oportunidades, que tem inveja de mim, da minha capacidade. Eu não cresço naquela empresa por conta dele. Ah, vou procurar o livro dele e vou escrever que ele será demitido. Vou escrever que ele passará necessidades 1000 e vou escrever que ele será muito infeliz doravante. E procura o livro da vida do seu chefe. E escreve exatamente coisas terríveis para o seu futuro, que ele será demitido e que ele será muito infeliz. Quando novamente vai procurar o seu livro, se lembra daquele desafeto. Procura-lhe o livro da vida para escrever um futuro terrível também para o seu desafeto que ele se lembra. Quando vai novamente procurar o seu livro da vida para escrever o seu futuro segundo o pedido do seu benfeitor, ele olha o relógio e só falta 30 segundos, ele não tem mais tempo, o portal vai se fechar e ele parte para fora e pula pelo portal para a nossa dimensão atual e o portal se fecha para nunca mais se abrir. Ele, cabisbaixo, continua andando naquela avenida, quando de repente ele se encontra novamente com seu benfeitor. E o benfeitor lhe pergunta: e aí, meu filho, você conseguiu escrever o seu futuro? E ele cai genuflexo, de joelhos, diante do seu benfeitor espiritual. Porque enquanto ele se preocupou com a vida dos outros, ele esquecera-se da sua própria vida. E, meus amados, nós somos mais ou menos assim. Nós vivemos deveras preocupados, muito, e olhando muito para a vida dos outros. E todas as vezes que assim agimos, esquecemos-nos das nossas próprias vidas. Isso sempre acontece e é muito comum na nossa humanidade tão sofrida, tão sofrida. Mesmo sabendo que somos artífices e construtores da nossa própria história, somos construtores e artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade, que tudo depende de nós mesmos. Somos negligentes. E às vezes nos preocupamos em demasiado com a vida dos outros, esquecendo-nos da nossa própria vida. Parece que a humanidade anda em uma fila indiana, um atrás do outro, cada um com um alforge, aqueles matulões, aquelas sacolas que se enfia no pescoço e fica uma bolsa nas costas e uma bolsa na frente. Na bolsa da frente parece que escrevemos as nossas virtudes.
as nossas perfeições, né? O nosso lado bom, onde temos um acesso direto, porque está bem à nossa frente. Mas no matulão das costas, escrevemos e colocamos os nossos vícios, as nossas imperfeições, e não temos muito acesso a elas, porque elas estão nas costas. Mas como todos nós andamos em uma fila indiana, cada um atrás do outro, é fácil ver o defeito que está nas costas do próximo. E é mais fácil ver as virtudes que eu tenho na minha frente. Parece que a humanidade anda desse jeito, a olhar as imperfeições dos outros, esquecendo-se da sua própria vida, vendo os seus defeitos, vendo as suas virtudes, aliás, e achando-se a última cocada e achando-se aquela Coca-Cola gelada no deserto, né? O centro do universo. O inferno são os outros. O diabo são os outros. Eu sou perfeito. Parece que a humanidade tem essa autocrítica já desenvolvida, de toda bondade para ele mesmo e de imperfeições para os outros. Mas é impressionante que quando olhamos um defeito do outro, é porque nós nos identificamos com ele. Parece que temos um defeito, não gostamos dele e jogamos debaixo do tapete, que Jung chamava de sombra. E não suportamos aquilo, por isso jogamos embaixo do tapete e não nos importamos mais com ele. Aí quando vemos um defeito parecido ou igual em outro, não vamos aprovar porque não aprovamos em nós mesmos, mas nós os temos, escondidos embaixo do tapete, escondidos na sombra junguiana, mas a gente observa no outro, porque a gente não tolera aquilo em nós mesmos. Ficamos cegos para nos auto-olhar, mas ficamos muito videntes para observarmos os defeitos dos nossos próximos. Lembro-me daquela história hilária, daquelas 3 velhinhas, daquelas 3 senhoras já de idade muito avançada, que todas as tardes tomavam o café da tarde juntas, o chá da tarde juntas. Um dia na casa de uma, outro dia na casa da outra, e assim sucessivamente. Em uma dessas tardes, uma daquelas senhoras simpáticas falou para as 2 amigas: "Eu estou preocupada comigo." As outras disseram: "Mas por quê?" Ela disse: "Porque ontem eu estava com a vassoura no meio da casa e não sabia se ia começar a varrer ou se tinha terminado." Quando a gente fala de um defeito, abre e dá coragem para que o outro também se abra. É assim que acontece nas terapias em grupo. A gente se identifica, é um programa de espelho, e quando alguém fala de um defeito, dá coragem para que o outro também fale de si mesmo. Então, depois que ela falou dessa imperfeição, a outra também pensou um pouco e disse: "Eu também ando preocupada comigo." As outras 2 perguntaram-lhe: "Mas por quê?" Ela disse: "Porque ontem eu estava de camisola perto da cama e não sabia se eu havia levantado ou se ia deitar." A dona da casa, então, olhou para as 2 amigas e disse: "Nossa, vocês estão esclerosadas mesmo, hein? Vocês estão mal mesmo, hein? Ainda bem que eu não estou igual vocês." Isola, e bateu na madeira 3 vezes. E ato contínuo disse: "Peraí, que eu vou ver quem está batendo na porta." Pergunto-lhes, quando eu conto essa história hilária, quem estava pior? A dona da casa, é claro. Mas é mais fácil ver o defeito do outro do que as suas próprias imperfeições. E Jesus sabia disso, porque Jesus conhece todo o nosso íntimo, o íntimo da humanidade toda que ele ajudou a formar enquanto governador espiritual do nosso orbe. Sobe no monte para falar para aquela plateia de necessitados, e muitos de nós até estávamos lá. Quando fala das bem-aventuranças e do Sermão da Montanha, onde delega ali para todos nós um código de ética moral que todos nós precisaremos. Ali, Jesus deixa uma cartilha de desenvolvimento moral perfeito, que serve em qualquer rincão do universo, ao ponto de Mahatma Gandhi dizer:
que se perdessem todos os livros sagrados da humanidade e ficasse somente as páginas do Sermão da Montanha, não havia se perdido nada. Tanto é que Kardec pega o Sermão da Montanha e transforma-o no Evangelho segundo o Espiritismo. É o nosso código de ética, o código moral ensinado por Jesus. Eu estava lendo capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando de repente parece que Jesus falava para mim, quando ele diz assim: por que risco no olho do seu irmão e não vê a trave que você tem no seu? Eu vesti a carapuça. Parece que Jesus falava para mim. Porque quando eu leio as páginas do Evangelho, parece que eu me transporto. Parece que eu vivencio toda aquela situação. Eu plasmo na minha mente aquelas plagas, aquelas ruas de Cafarnaum, aquelas descidas e subidas de Jericó. E parece que eu via Jesus falando direto, olhando nos meus olhos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que você tem no seu? E me chamou de hipócrita. Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho. E aí você tem condições de ajudar a tirar o cisco do olho do seu irmão. E aí eu comecei a pensar. Eu comecei a pensar que olho muito o cisco do olho dos meus irmãos, esquecendo-me da trave que muitas vezes eu joguei para debaixo do tapete. Esquecendo-me de vivenciá-la para transformá-la em virtude, porque esse é o objetivo da vida. E pensei que nós somos o reflexo de nós mesmos. Tudo que acontece lá fora é um reflexo de mim mesmo. O que acontece fora é um reflexo do que eu tenho dentro. Tanto é, meus amados, que se eu estiver feliz da minha vida, e estiver chovendo, estiver um céu nevoento, para mim vai estar ótimo, porque eu estou feliz. Mas se eu estiver deprimido, se eu estiver me sentindo triste e abatido, pode estar céu de brigadeiro, mas para mim não vai estar legal, porque eu não estou legal por dentro. Então o que eu vejo fora é um reflexo de mim mesmo. E Jesus, em certa feita, disse-nos: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Corroborando com aquilo que eu havia pensado, que o mundo externo é um reflexo do meu mundo interior. Então eu preciso tomar cuidado com o meu mundo interior. Cuidar deste mundo interior, onde existe lá dentro o reino de Deus. Porque o reino de Deus não está fora, está dentro de nós, como disse o próprio Jesus. Então eu preciso parar de me preocupar com a vida dos outros, com o exterior, e me voltar para mim mesmo, no que o Espiritismo chama de reforma íntima, para eu encontrar os meus defeitos, tirá-los debaixo do tapete e tentar transformá-los em virtude. Isso chama-se reforma íntima, para que eu seja uma pessoa melhor. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será trevas. Lembrei-me da história daquele juiz severo, juiz terrível, que julgava de forma dura todas as pessoas. Ele tinha um vizinho, um homem pobre e até de cor, que vez ou outra adentrava na casa do magistrado para executar alguns serviços de manutenção. Era solicitado. Um dia, esse juiz procurou seu anel de formatura, porque ia ao fórum despachar, e só gostava de despachar com aquele anel. Procurou no seu gabinete e não encontrou o anel no lugar onde ele sempre deixava. E lembrou-se do homem vizinho pobre, que sempre adentrava na sua casa para realizar alguns serviços. Olhou pela janela e o viu brincando com as crianças no seu quintal, lá embaixo, lá atrás, lá fora. E começou a olhar para o homem e disse: foi ele que roubou o meu anel. Foi ele que roubou o meu anel da última vez que esteve aqui. E aquele pensamento negativo começa a crescer na cabeça, como uma bola de neve.
E os irmãos inferiores se valem disso, né? Dessas brechas que deixamos para nos atormentar ainda mais, e aquela bola cresce cada vez mais. E aquele juiz disse: olha só, ele anda como um ladrão. Foi ele. Ele brinca com as crianças como um ladrão. Aquele homem lá embaixo sorri e o juiz lá de cima olha e diz: olha, pensa, ele sorrir como um ladrão, foi ele. Vou lavrar um auto de prisão para que ele seja preso. E quando vai saindo para fazer isso, encontra sua esposa que lhe pergunta o que ele vai fazer. E ele fala: vou lavrar um auto de prisão para o nosso vizinho que roubou o meu anel. Não encontro o meu anel em lugar nenhum. Ele deve ter roubado da última vez que esteve aqui. Quando a sua adorável esposa fala: não faça isso. Eu guardei o seu anel em outro lugar. Vai lá, busca o anel, ele entrega. Ele fica arrependido e envergonhado de tudo aquilo que pensou do seu vizinho. E volta à janela e olha e vê que ele anda como uma pessoa normal. Que ele brinca com as crianças como uma pessoa normal. Que ele sorri como uma pessoa normal. Porque os seus olhos naquele momento ficaram bons. E todo o seu corpo se transformou em luz. Porque antes os olhos dele estavam maus e todo o seu corpo se transformou em trevas, provando aquilo que Jesus disse também no seu evangelho. Eu fiquei estarrecido com uma notícia recente que eu li numa revista, que os programas de fofoca na televisão são os programas que dão mais audiência. E eu fiquei pensando, mas por quê? Por que será que os programas de fofocas são os programas que dão mais audiência? Ora, por causa da fila indiana, por causa das pessoas que se preocupam em demasia com a vida dos outros e às vezes esquecem-se das suas próprias vidas. Portanto, meus amados, cuidado com os programas que assistimos. Eles influenciam nossas vidas. Muitas vezes a televisão só foca e só mostra notícias terríveis. E a gente começa a ver o mundo de uma forma negativa, mas não é assim. O planeta está se transformando para melhor. Ainda disse na minha última palestra que o que é bom ainda está por vir. Coisas maravilhosas ainda estão para acontecer. E a gente só vê o lado mal da vida. Então a gente precisa tomar cuidado com esses programas negativos que influenciam nossa vida, que ficamos com medo, que perdemos a sensibilidade, nos tornamos insensíveis e ficamos com medo também de sair na rua, achando que todo mundo é facínora, achando que todo mundo é fora da lei. Não é bem assim. Os programas de violência tornam-nos insensíveis ao ponto não olharmos nunca mais para a dor do outro, não é? E um dia um sábio judeu disse que o amor implica em saber onde dói no outro. Isso é amor de verdade. Amigo é aquele que sabe aonde dói no outro. Aquele que ama sempre sabe aonde dói no outro. É por isso que uma mãe sempre sabe o problema do bebê, por que ele está chorando, porque a mãe sempre sabe aonde dói no filho, porque é o modelo do amor melhor que nós conhecemos na Terra. É o amor de mãe. Ela sempre sabe aonde dói na gente. Mas a gente precisa tomar cuidado para nos tornarmos insensíveis. Imaginem, uma mulher estava andando na rua e se encontra com a sua amiga, que há muito tempo não via. E a amiga lhe pergunta: e como é que você está? E depois dos primeiros cumprimentos ela fala: eu estou bem. E a amiga lhe pergunta: e o seu marido? Eu soube que você casou. E ela fala: casei, mas o meu marido morreu. A amiga fala: mas morreu? Como foi isso? E ela fala: um dia de manhã acordamos e eu fui fazer o café para tomarmos. Quando percebi que estava faltando açúcar, não tinha açúcar para fazer o café. E pedi-lhe que ele fosse até a padaria comprar açúcar. E ele foi. E nessa ida e vinda da padaria, ele foi atropelado por um caminhão carregado. E desencarnou na hora. A amiga então olha para ela compadecida e pergunta-lhe: e você, o que fez? Ela diz: tomei café sem açúcar mesmo. Vejam, meus amados, que insensibilidade. Então precisamos nos preocupar com isso.
para que não nos tornemos pessoas insensíveis, como esse exemplo, até engraçado, que eu acabei de dar. Precisamos tirar a trave, porque só assim podemos ajudar o outro. Não há como eu ajudar ou dar uma assistência num centro espírita se eu não estiver bem. Eu preciso estar bem, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Então eu preciso cuidar das minhas bagagens interiores, porque é isso que eu vou dar ao assistido. Eu preciso tirar as traves das minhas imperfeições na reforma íntima, para me tornar um ser melhor, uma criatura mais maleável, mais indulgente, para ajudar a retirar, a remover o cisco do olho do meu irmão, da minha irmã. Por isso que a reforma íntima é importante, não é? Mahatma Gandhi um dia foi procurado por uma mulher. Ele disse: Gandhi, o meu filho é apaixonado por você. Você é o ídolo do meu filho, ele é seu fã. E eu quero te pedir uma ajuda, Gandhi. Pois não, minha senhora, o que é que você quer? Eu quero que você converse com meu filho e o aconselhe a parar de comer doce. Por quê, minha senhora? Ele come muito doce. Estou preocupada dele desenvolver diabetes do tipo 2. Não adianta eu falar. Ele continua comendo muito doce o tempo todo. Mas como ele é teu fã, como você é o ídolo dele, eu tenho certeza, Gandhi, que se você conversar com ele e o aconselhar, eu tenho certeza que ele para de comer tanto doce. Você fala com ele, Gandhi, e Gandhi olha para a mulher, pensa um pouco e lhe diz: curar daqui 2 meses? 2 meses para falar com meu filho? Sim. Ela então fica pensando: como é que pode um homem tão sábio pedir 2 meses para conversar com uma criança? Mas tudo bem, já que Mahatma Gandhi pediu, ela deixa. E no final dos 2 meses, ela volta à presença de Mahatma Gandhi com seu filho. O menino fica com os olhos brilhantes de estar diante do homem que ele admira tanto. Gandhi então o chama ao seu gabinete a portas fechadas e começa a conversar com ele, enquanto a mãe espera do lado de fora. E depois de aproximadamente uma meia hora, uns 40 minutos, o garoto sai radiante, feliz, e prometendo para a mãe que nunca mais vai comer doce daquela forma. A mãe então fica feliz e olha para Mahatma Gandhi e lhe diz assim: Gandhi, por que você pediu 2 meses para falar com meu filho? Por que você não teve essa mesma conversa há 2 meses atrás? Gandhi então olha para aquela senhora e diz assim: porque há 2 meses atrás eu também comia muito doce. Então ele precisou tirar a trave do olho dele para auxiliar o menino a tirar o cisco do olho dele. Porque senão que exemplo ele poderia dar? Né? Ele precisa estar bem para ensinar coisas boas. Ele precisa estar bem para dar exemplos. Ele precisa estar bem. Porque senão é o sujo falando do mal lavado. Já ouviram falar disso? O sujo falando do mal lavado? Muitas vezes a gente fala dos políticos, que eles são corruptos. Alguns deles são, mas não são todos. Por que eu tenho que colocar todos na mesma vala comum? Não. Existem as pessoas honestas lá em cima e as pessoas desonestas também cá embaixo. Porque os políticos são os reflexos de nós mesmos. Não é? Aquele que suborna o guarda, aquele que comete pequenos delitos, é a mesma coisa. E só olhamos para os grandes delitos dos outros. Não, mas os pequenos delitos também nos revelam. Porque a espiritualidade nos ensina que o que vale é a intenção. É a intenção que vale. Quem rouba ou quem desvia R$1, desvia 1 milhão, é a mesma coisa. Para a espiritualidade não é a quantidade, mas a intenção. Não é a oportunidade que faz o ladrão. É a oportunidade que revela o ladrão. Por isso precisamos ter cuidado. Não são todos que são desonestos, alguns são, vão responder por isso, mas nem todos são, nem todos. Dizem que um homem andava na rua, quando de repente
foi assaltado por um indivíduo que lhe aponta o revólver e lhe diz: passe a grana. Isso é um assalto. Aquele senhor então elegante lhe diz: mas você não pode me assaltar? Eu sou um deputado. E o ladrão lhe diz: nesse caso então devolva a grana. Não são todos, meus amados, que são assim. Eu vejo muitas vezes o sujo, como a gente comumente fala, falando do mal lavado. É preciso tirar a trave, é preciso fazer reforma íntima, eu preciso me melhorar enquanto criatura humana, porque cada um só dá aquilo que tem, aquilo que eu sou, não é? Então eu tenho falado sempre disso, o Espiritismo fala sempre disso, né? Bate na mesma tecla da reforma íntima, que eu preciso me melhorar a cada dia, que é para isso que nós estamos encarnados. Não é somente para aproveitar a vida no aspecto material, não. É para evoluirmos. As reencarnações sucessivas e as existências no plano físico é para que a gente se melhore a cada dia. Vocês certamente já ouviram falar de uma irmandade chamada Alcoólicos Anônimos. Já ouviram? Pois bem, é uma irmandade que existe em 178 países, que tem hoje quase 4 milhões de alcoólicos ou alcoólatras recuperados. Agora imagine 4 milhões de alcoólicos recuperados. Se cada um deles tem uma família de 5 ou 6, multiplica esses 4 milhões por 5 ou 6. Pessoas que vivem felizes hoje, por causa de um trabalho desenvolvido pelos alcoólicos anônimos, que fazem terapia de grupo, como eu disse no começo, uma terapia de espelho, onde cada um se vê no outro e vão se melhorando a cada dia, através de alguns passos espirituais sugeridos. Revelo para vocês agora como tudo isso começou. Tudo isso começou com um corretor da Bolsa de Valores de Nova York, um advogado chamado Bill Wilson, bebedor quanto mais, predestinado a morrer bêbado, que teve uma revelação, que não acreditava em Deus, mas um dia ele teve um desdobramento, internado em uma clínica, e se encontrou com Deus em um monte, enquanto seu corpo ficou na cama, amarrado, porque estava em delírio tremens. Quando de repente ele ouve uma voz que lhe diz: a partir de agora você é um homem livre. E ele responde: o que eu faço, Senhor? E a voz lhe diz: leve isso adiante. Ele volta ao quarto do hospital e sente-se acometido de uma paz indescritível. Uma paz como ele nunca houvera sentido antes. E o quarto parece estar iluminado com uma luz divina. Aos poucos aquela luz se dissipa, mas aquela sensação de paz permanece. Ele tem alta e para de beber. E seguindo a orientação da voz, leve isso adiante, ele começa a levar essa mensagem de amor, de recuperação para outros bêbados, como ele era. E ele começa a recuperar pessoas, porque ele fala dele mesmo e as pessoas se identificam. E aí surgiu Alcoólicos Anônimos lá na década de 30, precisamente no dia 10 de junho de 1935, com esse corretor da Bolsa de Valores, que parou de beber primeiro, tirou a trave, para poder ajudar a tirar o cisco do olho dos outros. Todos os grandes homens tiveram que tirar a trave. O próprio Santo Agostinho, que não tinha uma vida muito regrada, até converter-se depois de um sermão que ouviu. Ele se converteu, ele mudou de rota, ele mudou de rumo. Mas ele precisou tirar as traves, fazer reforma íntima para ser um exemplo e tornar-se bispo de Lipona. Então os grandes homens precisaram tirar as traves para tirar o cisco dos olhos dos outros. É importante isso, é importante que lembremos disso. Mas a gente só quer que os outros se transformem. A gente só quer que os outros mudem.
e não nos preocupamos muito conosco. Porque, segundo o nosso próprio conceito, nós estamos bem. Nós, quando desencarnarmos, vamos direto, no mínimo, para o nosso lar. Lê do engano. Aquele que sabe mais será cobrado mais. E o espírita, meus amados, muitas vezes ele negligencia, porque sabe que não existe inferno nem céus. Porque tudo isso é um estado de consciência e que ele terá oportunidades 1000 de reencarnações sucessivas para evoluir. E por isso, por saber disso, muitas vezes negligenciamos. Realmente haverá reencarnações sucessivas e futuras, mas aonde? Aonde se o planeta está passando por um processo de mudança? E Jesus disse no mesmo Sermão da Montanha que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então vai permanecer na terra não um número tão grande como nós vemos hoje, mas um número relativamente pequeno, talvez 1/3. Os outros vão ser obrigados a migrarem para um planeta compatível com a sua natureza, com seu nível evolutivo, como aconteceu com Capela há milênios atrás, provavelmente 10.000 anos, não se sabe ao certo. Mas sabemos que muitos de nós somos exilados de Capela. Né? E muitos já se transformaram novamente, né? Se recuperaram dos equívocos e já voltaram para Capela. E muitos de nós ainda permanecemos aqui, e com a Terra vai acontecer o mesmo processo, porque isso é natural em todo o universo. Isso é natural em todos os mundos que passam por transformações. Aqueles que não são compatíveis com aquele mundo, com a evolução daquele planeta, serão obrigados a procurar um outro compatível com ele mesmo. Não é? Não é verdade? Então a gente precisa se preocupar com isso. Desenvolvermos algumas virtudes, fazermos reforma íntima para sermos merecedores e pararmos de olhar para o outro. Porque o que está lá fora é um reflexo do que eu tenho aqui dentro. Então, aquele país que eu quero, aquele planeta que eu quero, aquele mundo que eu quero, ele precisa acontecer dentro de mim. Ele precisa acontecer dentro de mim. Eu não sou capaz de mudar ao mundo. Não sou capaz de mudar minha esposa. Não sou capaz de mudar 1 metro ao meu redor. Eu só posso mudar a mim mesmo. E a si mesmo com muita dificuldade. E eu preciso ter coragem para isso. É preciso ter coragem para enfrentar o homem velho, para que morra o homem velho, para que surja o homem novo. Mas a gente só quer ver a mudança no país, esquecendo-nos de mudar a nós mesmos. Por isso que eu gosto e faço minhas as palavras do meu amigo Flávio José. Quando ele fala do país que ele quer, o país que ele quer não é esse país que ele está vendo, não é esse. Não é esse o país dele. Ele vê as coisas do país e fala, esse não é o meu país é outro. E eu faço minhas as palavras dele quando ele diz assim, um país que crianças elimina, e não ouve o clamor dos esquecidos, onde nunca os humildes são ouvidos e uma elite sem Deus é quem domina, que permite um estupro em cada esquina e a certeza da dúvida infeliz, onde quem tem razão baixa serviço e massacra seu negro e a mulher, pode ser o país de quem quiser, mas não é com certeza o meu país. Um país cujas leis são descartáveis pela ausência de códigos corretos, com 40 milhões de analfabetos e maior multidão de miseráveis. Um país onde os homens confiáveis não têm voz, não têm vez nem diretriz, mas corrupto tem voz que vence diz e o respaldo tem sido incomum, pode ser o país de qualquer um, mas não é com certeza o meu país. Um país que perdeu a identidade e sepultou o idioma português e aprendeu a falar pornofonês aderindo à total vulgaridade. Um país que não tem capacidade de saber o que pensa e o que diz, que não sabe esconder a cicatriz de um povo de bem que vive mal, pode ser o país do carnaval, mas não é com certeza o meu país. Um país que seus índios discrimina, a ciência e as artes não respeita. Um país onde se morre de maleita por atraso geral da medicina. Um país onde escola não ensina e hospital não dispõe de raio-x. Onde o povo do morro é feliz se tem água de chuva e luz do sol. Pode ser o país do futebol, mas não é com certeza o meu país. Um país que dizima sua flora, festejando o avanço do deserto, pois não salva um riacho descoberto tendo leito precário por chocora.
Um país que cantou e hoje chora pelo bico do último. Florestas destrói pela raiz e aveleiro de pó entregue ao chão. Pode ser que ainda seja uma nação, mas não é com certeza o meu país. Não é. O país que eu quero tem que acontecer dentro de mim. Recentemente, meus amados, nós ouvimos numa grande emissora de televisão a seguinte campanha, em horário nobre, onde as pessoas diziam em vários rincões, em várias partes do país, o Brasil que eles queriam. Vocês ouviram? Todos ouvimos. Onde o repórter filmava alguém lá em Tocantins e ele dizia, meu nome é José de Tocantins, e o Brasil que eu quero é esse, esse, esse. Aí ele descrevia o país que ele queria. Aí ia lá para Espírito Santo e o outro dizia, o meu nome é Juvenal de Espírito Santo e o Brasil que eu quero é esse. E aí foram formando com aquelas matérias o país, com a foto daqueles homens que falavam. E de vários rincões do Brasil, de várias partes, as pessoas se revelavam e diziam, o país que eu quero é esse. E eu ouvia tudo aquilo e eu pensava, mas eu gostaria de ouvir alguém dizer, o José que eu quero ser é esse. E descrevesse aquele José que ele gostaria de se transformar. Olha, o Juvenal que eu quero ser é esse a partir de agora. E descrevesse o Juvenal que ele gostaria de ser. Mas não! Todos só falavam no Brasil que eles queriam. No Brasil externo não vai mudar se eu não mudar. Porque a única coisa que pode mudar, que eu tenho poder de mudar é a mim mesmo. E eu não vi ninguém dizer, olha, a Maria que eu quero ser é essa a partir de agora. Não, só dizia o Brasil que eu quero. E eu fiquei chateado, porque eu não vi em nenhum momento alguém dizer, a pessoa que eu quero ser a partir de agora é essa. Porque esta pessoa que eu vejo no espelho, todas as manhãs, quando vou fazer minha higiene matinal, é essa pessoa que eu vejo que precisa se transformar. É essa pessoa que eu vejo que eu preciso mudar, transformá-la numa pessoa melhor. E quanto ao resto, aceitar. Aceitar o mundo como ele é e não como eu gostaria que fosse. Porque quem tem que mudar sou eu. E eu quero mais uma vez terminar essa live com uma despedida escocesa, de uma Escócia medieval e camponesa ainda, que as pessoas que se amavam se despediam umas das outras, dizendo mais ou menos assim, e eu faço minhas as palavras deles, daquela época, que o sol sempre brilha em seu rosto, iluminando seus passos, e levando alegria e felicidade à sua vida, às vezes difícil. Que o vento sempre assopre em suas costas, te impulsionando avante. E que a chuva sempre caia em seus pastos. E até nos encontrarmos de novo, virtual ou pessoalmente. O que Deus a tenha, tranquilos e suave, na palma de sua mão. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos pela audiência, por estarem aí do outro lado. E depois eu agradecerei cada um, né, de maneira individual. Que sejam todos abençoados por Deus. Vamos então agradecer. Porque agradecer é uma dádiva. Porque agradecer é divino. Como aquele leproso dos 10, que foi o único que voltou para agradecer ao Cristo Jesus pela cura e pelo benefício recebido. Enquanto os outros ingratos foram se perder cada vez mais na vida. Então vamos agradecer. Agradecer a Jesus por fazer parte de nossas vidas, por ser o nosso governador espiritual. Agradecer a Jesus por ser o caminho e o seu evangelho ser o mapa do tesouro. Ser o mapa onde nos conduzirá ao Pai e a um mundo melhor.
Agradecer aos benfeitores espirituais pela ajuda, por nos intuir sempre no bem e no amor. E agradecer a Deus pela vida e por ser um Pai amoroso, bom e misericordioso. E lembrando ainda as palavras do padre José Silvério Horta, do século retrasado, desencarnado, que passou pelas mãos dadivosas do Chico, o Pai Nosso em verso e em prosa, que dizia mais ou menos assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e não erra, no céu como em toda a terra de luta e de sofrimento. Livra-nos de todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpre a vontade do teu amor. Assim seja. Assim seja. Assim seja. E que Deus abençoe a todos nós.